Os espaços de divertimento romano. As maiores cidades tinham pistas de corridas especiais, chamadas circos. As célebres e famosas perseguições a animais e lutas entre gladiadores decorriam numa arena oval denominada anfiteatro. Muitos milhares de pessoas e animais eram mortos para divertir os espectadores. O local onde se realizavam magníficas interpretações de peças teatrais e que provocava várias reações no público que assistia era o teatro. O anfiteatro. Os anfiteatros são arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus a céu aberto. Não confundir com os teatros, que são de bancada semicircular ou semi-oval. Na Roma Antiga foram adaptados dos teatros gregos edifícios para servirem aos combates de gladiadores, de animais selvagens e outras diversões públicas. Alguns podiam ser inundados de água para simular combates navais. O mais conhecido e maior deles é o Coliseu de Roma. O anfiteatro era um local bem mais sinistro, onde os jogos duravam vários dias. A maioria dos gladiadores eram escravos ou criminosos condenados a lutarem. Para isso, treinavam em escolas especiais. De manhã, normalmente havia lutas entre animais ou entre caçadores e leões ferozes ou outros grandes felinos. À hora do almoço, o entretenimento era proporcionado por palhaços ou por algumas execuções públicas. O ponto alto do dia era à tarde, quando os gladiadores lutavam até à morte ou até algum deles desistir, tendo assim o direito de implorar misericórdia ao imperador. Em combates simples de diferentes categorias. Por exemplo, o ligeiro retiário, somente armado com uma rede com pesos e um tridente, muitas vezes lutava com o mirmilão, de armadura imponente, mas lento. A maior série de vitórias que um gladiador alcançou foram 88. O circo. O circo romano é a maior das instalações destinadas a divertir o povo. A arena, muito extensa, era dividida em dois pela spina, formando duas partes por onde corriam os carros puxados a cavalo. Era destinada a corridas, espetáculos e representações que comemoravam os acontecimentos do Império. Nos circos faziam-se batalhas, corridas de cavalos e outras diversões. Os carros eram leves para obterem a máxima velocidade e geralmente eram puxados por 4 cavalos, chamados quadrigas, embora se pudessem atrelar 2, denominados biga, 3 ou outro número de cavalos. Muitas vezes os aurigas, ou seja, os cocheiros, eram muito novos e tinham de ser fortes. As rédeas eram-lhes atadas à cintura para não as deixarem cair, embora, em caso de acidente, fossem arrastados pelo chão, o que provocava a morte. Em cada corrida competiam 4 ou 8 carros das diferentes equipas. Em Roma havia 4 equipas: os azuis, os verdes, os brancos e os vermelhos. Cada uma tinha adeptos, algo muito semelhante às modernas equipas de futebol. Os aurigas triunfantes eram heróis populares. As pessoas conheciam todos os melhores cavalos e faziam apostas nos resultados das numerosas corridas. As corridas começavam quando os portões se abriam e terminavam ao fim de 7 voltas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Nestas corridas havia muito poucas regras e os choques e ferimentos eram constantes. Após atingir a meta, o vencedor era premiado com uma palma e uma coroa de vitória, e frequentemente com um montante avultado de dinheiro. O teatro. A construção de teatros em pedra, originária da civilização grega, foi igualmente adotada pelos romanos. Estes grandes edifícios, em forma de D, só eram suplantados em tamanho pelos anfiteatros, as enormes arenas ovais onde gladiadores e animais se enfrentavam em combates sangrentos. Os romanos gostavam muito de ir ao teatro. A maioria das cidades possuía um, normalmente ao ar livre, o que obrigava a que quase todos os espetáculos se realizassem durante o dia. Só os homens poderiam ser atores, portanto os papéis femininos eram desempenhados por rapazes, e cada um usava uma máscara para representar a sua personagem. Os géneros dramáticos mais comuns
eram a tragédia e a comédia. Primeiramente, todos estes espetáculos divertidos, excitantes ou horríveis realizavam-se por motivos religiosos. Havia peças e corridas em honra dos deuses e lutas de gladiadores nos funerais dos grandes homens. No início do Império, já serviam só para o divertimento dos espectadores. Muitas vezes eram patrocinados por romanos ricos, na mira de se tornarem populares e serem eleitos para cargos importantes. Muitos dos espetáculos de Roma eram organizados por ordem do imperador.